Podemos sentar. Então, como a Denise me apresentou, sou Reginaldo, fundador da comunidade Árvore da Cruz, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Comunidade que existe há 21 anos, 22 agora, vai completar em agosto. Nosso carisma, ser sinal do amor do crucificado, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus. Casado com a Denise, pai de 3 filhos, onde uma já está casada, temos mais 2 filhos, jovens. E nessa noite nós vamos meditar o tema Dai-lhes vós mesmos de comer. E eu convido você a pegar a palavra de Deus, você que trouxe o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 33, amém? Evangelho de São Marcos, a partir do 33 do capítulo 6. Para acolhermos essa palavra, ó cruz, sede a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria alcancemos o coração misericordioso de Jesus. E a palavra nos diz: Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios, aldeias vizinhas, a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para lhes distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele havia saído de um momento de sofrimento antes de se realizar do milagre, porque o seu amigo, o seu primo, João Batista, havia morrido. E chegando nesse lugar, ele percebe que aquele povo eram como ovelhas sem pastor. E nós sabemos que o pastor é aquele que conduz a ovelha aos campos para que elas possam saciar a sua fome. E aí eu pergunto, quantas vezes nós somos como ovelhas sem pastor? E aqui está o sentido de uma obra, de uma missão, de um lugar de evangelização, de um carisma. O carisma nasce para ser a voz do pastor onde está. Esta casa deve comunicar a voz do pastor,
que é Jesus, por meio da sua igreja. Então é para isso que essa comunidade existe aqui. A partir do fundador e dos membros, devem ser comunicados as mensagens do Senhor que estão contidas na palavra, na tradição e no magistério, para que aqueles que ouvirem se saciem e não passem fome. Então, o Senhor hoje está nos chamando a atenção. Jesus, que vinha de um momento de sofrimento, tem compaixão daqueles que pareciam como ovelhas sem pastor. Nós também, como batizados, somos chamados a ser também pastores. Mas antes nós somos ovelhas. Onde nós temos nos alimentado? Do que nós temos nos alimentado? Talvez no fracasso da nossa vida, nas batalhas de cada dia, não é somente as perseguições espirituais, não. Talvez é o fracasso das ovelhas que estão se alimentando de alimentos artificiais. E por isso não tem força. E por isso não conseguem ouvir a voz do pastor Jesus. Então o Senhor hoje nos chama a atenção para que nós também, ovelhas, caminhemos para nos tornar pastores. Porque muitas almas estão precisando da mensagem do Evangelho, a partir da nossa família. Nós tivemos ontem um encontro aqui dedicado para as mulheres, e as mulheres que aqui estavam, ouviram, com certeza tiraram aí um discernimento para a vida. Então, a cada evento que acontecer aqui, vai comunicar aquilo que o pastor Jesus quer anunciar. E sim, uma casa de missão, uma comunidade, deve ser esse lugar que acolhe as ovelhas feridas, as ovelhas que estão machucadas, para que essas ovelhas, ouvindo a voz do Senhor, a partir de uma direção, de um aconselhamento, de uma palavra, possam se colocar de pé e caminhar ao encontro também de outros que precisam. Nós estamos em tempos que não dá para esperar para amanhã. O tempo é agora. O tempo é hoje. Perceba que antes que Jesus chegasse naquele lugar, todos corriam, tentavam chegar até ele. Porque ele tinha um poder de atração. Porque a palavra dele tocava no coração dos homens. E a nossa palavra tem tocado no coração dos homens? E o nosso testemunho de vida tem feito com que as pessoas queiram buscar Jesus? Ou não? Porque o tema dessa pregação vai dizer: dai-me vós mesmos de comer. Mas como que eu vou dar de comer se eu ainda não estou saciado? Se eu ainda não me alimento do Senhor? Se eu ainda não tenho Ele como o meu objetivo único? Eu tenho 3 filhos. E eu sei que nenhum deles me pertence. Porque eles pertencem ao Senhor. Eu devo trabalhar, ensinar, testemunhar, para que eles façam a vontade do Senhor. E quantas vezes nós sofremos por conta dos filhos, porque não confiamos eles ao Senhor, porque queremos fazer da nossa maneira, com as nossas ignorâncias, com os nossos desequilíbrios, com as nossas brigas. Ou não, vocês não fazem isso, só eu. Eu estou ensinando, mas eu faço também coisa errada. Ou não, sou anjo. Tirar aqui as asas de São Miguel e colar aqui nas minhas costas. Mentira! Eu tenho a obrigação de anunciar a verdade, mas estou em busca dela também. Batalhando dia após dia para ser melhor, para testemunhar o Senhor. Mas quantas vezes nós fracassamos porque queremos fazer da nossa maneira? Muitas vezes a gente ouve assim: ah, mas eu não sou orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos. Uns menos, outros mais. Aqueles que estão entendendo o mistério do Senhor vão
silenciando mais. Mas quanta necessidade nós temos de falar, de dizer o que nós pensamos, para que as pessoas sejam convencidas daquilo que a gente está falando. E não é só para salvar, mas para que nós sejamos vistos. Precisamos nos corrigir. Porque a voz do Senhor irá passar por nós e chegar no coração da pessoa se ela foi primeiro acolhida em nós. Então eu preciso crer que o Senhor é aquele que me leva para pastagens verdejantes. É aquele que me dá o alimento verdadeiro. O pregador ontem dizia que nós deveríamos nos esforçar para irmos à missa todos os dias. Rezarmos o terço ou o rosário todos os dias. Não adianta reclamar da vida, não adianta reclamar do sofrimento se o joelho não está no chão e se o coração não está em Cristo. Porque aquele que não ouve a voz do pastor vai ouvir a voz do mercenário. E quantos são os mercenários que estão comunicando uma mensagem por aí? Quantos influencers, quantos ídolos que tem nesse mundo? E nós já temos um Deus verdadeiro que é o Senhor, na Eucaristia, na oração diária, na busca pessoal que nós podemos travar. Jesus, sendo o nosso alimento verdadeiro, Ele é pastor das nossas almas. Eu preciso confiar a minha alma ao Senhor, porque a minha alma tem sede de Deus. Quando eu duvido das coisas que eu vejo, não aceito as contrariedades da vida e não transformo elas em algo significativo, é porque eu não confio em Deus. Um tempo atrás, alguém foi na comunidade e falou, mas logo meu pai pegou câncer. Eu disse para a pessoa, mas tinha que ser o vizinho, então? Veja o nosso egoísmo. Nós queremos os bens para nós, os males para quem pegar, tá bom. Agora, para nós, os bens. Só coisa boa. Que todos tenham a graça daquilo que é bom. Mas quando vier o sofrimento, quando vier a contrariedade, é preciso dar sentido para aquilo. O que faria o Senhor Jesus? Qual o conselho que o Senhor me dá em meio àquilo que eu estou vivendo? A enfermidade, a perca de alguém, a perca do emprego, as dificuldades com os filhos. Como que eu tenho escutado Jesus? Porque se eu não ouvi-lo com a minha alma, eu não vou dar de comer a quem precisa. Eu não tenho condições, porque ainda não me saciei, ainda não me alimentei do Senhor. Então eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso entender a voz do Senhor, eu preciso saber que é Ele ou não. Quantas sugestões que vêm para nós, revestida de santidade, que não é santa. Quantos pensamentos, quantos desejos, quantos projetos que temos que não é vontade do Senhor. Tinha uma missionária na comunidade que servia e a mãe dela sempre falava, ai filha, vem para casa, filha, vem para casa, filha, vem para casa. Realmente ela foi. Hoje trabalha, é uma gerente de um lugar, só que eu tenho certeza que não é feliz, porque não foi a vontade de Deus para ela. Muitas vezes nós queremos na vida dos outros aquilo que não é vontade de Deus. Nós queremos escolher a profissão do filho, nós queremos escolher o lugar que ele vai trabalhar, nós queremos escolher aquilo que ele vai fazer, nós queremos determinar as coisas na vida das pessoas, só que não é a vocação.
porque não ouvimos a voz do pastor, queremos fazer a nossa vontade. E a nossa vontade, sem a vontade de Deus, ela é um erro, ela é um desastre, ela é um problema sério. Então o Senhor está dizendo para nós, é preciso me ouvir, é preciso acolher a minha voz e colocá-la em prática. E com isso, irmãos, nós vamos nos tornar também servidores uns dos outros. Aqueles que são membros de comunidade devem ser servos. Aqui quem atua na vida paroquial e serve tem que servir a Jesus no seu ministério, naquilo que faz. Não é um privilégio servir a Deus. É um mandato. Todo batizado deve servir a Deus. E onde ele estiver servindo, Deus deve ser glorificado. E quantas vezes nós vemos o nosso chamado como um peso? Não obedecemos, não colocamos em prática aquilo que é pedido, porque somos orgulhosos, não conseguimos ouvir a voz do pastor. E eu tenho um ditado que quem não obedece não avança. Quem não é macerado não muda de vida. O vinho só se torna vinho porque ele é massacrado. A uva só se torna vinho porque ela tem que mudar a condição de fruto. Porque se ela permanecer, a uva, ela não se tornará vinho. Então, na vida, nós temos que ser macerados, apertados. Eu não acredito em uma pessoa que avance espiritualmente se não tenha um diretor espiritual para orientá-lo, não tem um pastor para conduzir. Como que eu conduzo a minha própria vida? Ah, se eu não tivesse a Denise aqui para me dar uns peios uma hora ou outra, e colocar no canto, e dizer, olha, está errado. Ah, mas está errado. Ponto final. Ora ela age como esposa, ora ela age como cofundadora. Porque eu preciso ser macerado para que eu possa dar o suco, o vinho agradável. Na vida, nós precisamos sofrer algumas decepções para amadurecer. Jesus, no ápice da sua entrega, ele se dá inteiramente. Se ele não tivesse se dado inteiramente na cruz, nós não estaríamos aqui. Ele se deu inteiramente. E nós também somos chamados a nos dar inteiramente. Então, qual é o processo? Eu ouço a voz do pastor, coloco a sua vontade em prática e sirvo aqueles que estão precisando. E quando eu sirvo em Jesus é diferente. Quando eu sirvo por amor a Jesus é diferente. Porque nem sempre eu vou servir quem eu amo apaixonadamente. Nem sempre eu vou servir alguém que é tão agradável. Porque tem hora que a gente pega uns ossos de pescoço. Mas aquela pessoa é filha de Deus e precisa de cuidados. E precisa de atenção. E precisa de uma voz profética para tirá-la daquela situação. E aí nós, que éramos ovelhas e vamos continuar sendo ovelhas até o fim, por hora vamos ser pastores. Pastores dos filhos, pastores do esposo, da esposa, pastores dos irmãos da comunidade, pastores dos colegas de trabalho. Eu trabalhei por 18 anos antes de viver inteiramente para a comunidade. E quantas vezes eu levava os caminhoneiros para trás do almoxarifado para rezar por eles, para dar conselho. Quantas vezes eu fiz isso? Porque, pela graça de Deus, eu era identificado como uma pessoa religiosa. E quantas vezes eles me procuravam para pedir conselhos? O Senhor quer levantar hoje ovelhas
que também são pastores. As almas precisam ter a voz do pastor. E a ovelha que ouve a voz do pastor Jesus se torna também um pastor em Jesus. E não é falácia, e não é conselho sem fundamento. Existe muito sentimentalismo em alguns movimentos da igreja. Nós não podemos viver em meio a sentimentalismo. A razão é clara. 1 mais 1 é 2. E não muda. Pecado é pecado e não muda. Mentira é mentira e não muda. Então o pastor, ele não vive voando igual um passarinho. Ele vive atento às ovelhas. No campo, o pastor fica olhando onde estão as ovelhas, para que elas não sejam atacadas pelos lobos. Eu tenho usado um termo que talvez muita gente não goste. Tem muita gente que vive deslumbrado. Vê uma coisa religiosa, fica... Não. A espiritualidade é fundamentada na verdade e na razão. Eu vou ter sentimentos, sim, mas eu não vou viver de sentimentos. A oração, ela tem que se tornar prática. Ela tem que se tornar testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver a vontade de Deus acontecer. E a partir de hoje, nesse dia que o Senhor permite que essa casa se abra, vocês devem ser também pastores que queiram trazer ovelhas para cá, para que sejam evangelizadas. E aprender de uma vez por todas, talvez se alguém ainda não entendeu, que um carisma vem de Deus. Quanto tempo eu quis negar ser fundador da Árvore da Cruz? Mas o Senhor queria que eu fosse. E não porque eu tinha méritos, mas porque Ele ia me capacitar. E como eu sempre digo para os filhos da comunidade, um dia o Senhor chamará minha senha e a obra vai acabar? Não, ela não pode acabar, porque ela é de Deus. Ela não é propriedade do Reginaldo. Ela foi dada a mim como guardião. Consequentemente, os filhos são guardiões também, mas eu sou guardião por excelência. O Senhor me dá o olhar e me dá aquilo que precisa acontecer dentro da comunidade. E quando tudo isso estiver fundamentado, como já está, algumas coisas até eu morrer, o Senhor vai suscitar, ponto final. Todas as congregações que não ouviram a voz do fundador pereceram. Veja quanta religiosa quase usando mini saia. Porque perdeu o olhar do fundador. Quanto padre que não vive como padre, porque vive como artista. O Michael me conhece há muito tempo. Nós, a Árvore da Cruz, deitamos em um colchão, em um tapete, onde for. Jamais eu vou dizer assim, olha, para mim em tal lugar, me dê um hotel. Nunca. Isso nunca sairá da minha boca. Nunca. Porque eu não sou melhor do que Jesus, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então, a gente tem que parar de hipocrisia. Tem muito falso profeta, falando como profeta, bonito e meloso, mas não é pastor, é mercenário. Então, que o Senhor dê a vocês esse entendimento nessa noite. Essa casa está sendo instalada para ser um refúgio, um lugar de oração, e que vocês colaborem para que mais pessoas alcancem essa informação e que possam vir aqui rezar, ouvir conselhos, ser conduzidos para que aquilo que está difícil na vida se torne mais fácil e mais leve. Amém? Amém. Fecha os olhos um pouco. Vamos nos preparar logo mais para a Santa Missa. Eu queria que você trouxesse
Aquilo que talvez em algum momento da sua vida você se sentiu uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem amparo por conta das situações da vida. Permita que agora o pastor Jesus, aquele que nos ama, aquele que fala conosco, aquele que nos chama, talvez aqui muitos são chamados a fazer parte desse carisma, mas tem medo. Porque quando se lembra de carisma, se lembra de regras, de cumprimento de deveres, mas um homem nunca será um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, se não tiver limites. Qual foi o momento que você se sentiu desprotegido, desamparado? Sentiu falta do pai, da mãe? Nós pedimos a Jesus nessa noite, antes do momento máximo do sacrifício da missa, cura-nos, Senhor, das vezes que nos sentimos abandonados, das vezes que parecíamos como ovelhas sem pastor, das vezes que sentimos solidão, medo, das vezes que nos sentimos incapazes de dar um passo, de cuidar dos nossos, de cuidar de nós mesmos. Das vezes, Senhor, que colocamos a culpa no outro, dos nossos insucessos. Não. Nessa noite, Jesus vem nos curar. Vem nos dar, Senhor, o abraço de pastor. O Senhor que é o nosso pastor. O Senhor que deu a vida por nós, ovelhas. O Senhor que se dará logo mais no sacrifício da missa como cordeiro imolado, em reparação de todos os pecados da humanidade. E que em cada Santa Missa afugenta Satanás dos seus enganos, das suas mentiras. Obrigado, Jesus, porque não somos ovelhas sem pastor. O Senhor cuida da nossa alma. O Senhor cuida de nós. E nos perdoe, Senhor, pelas vezes que não queremos te ouvir, que não queremos te obedecer, que queremos fazer do nosso jeito. Perdoa-nos, Jesus. Dai-nos a graça de, ao sair daqui, dar de comer a quem precisa comer. No abraço, no olhar, no conselho, no dizer, estou aqui em nome de Jesus para te ajudar. Estou aqui para auxiliar você. O Senhor nos chama, ao sairmos daqui nessa noite, a darmos de comer àqueles que estão passando fome. Não só a fome material, mas a fome espiritual, a fome de presença, a fome de um olhar, a fome de um conselho, a fome de um, como dizia o saudoso Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme, meu filho. Eu estou aqui em nome de Jesus para te ajudar. E todos nós aqui somos capazes, porque toda ovelha também se torna pastor no caminho. Dai-nos a graça de sermos, Senhor, pastores das almas que o Senhor ainda vai nos confiar, sobretudo trazendo-as a esse campo verdejante desse carisma, coração reparador.